Ajuda-nos, já não estou mais só.
Boa noite, queridas, boa noite, queridos. Acabamos de cantar que Deus é nosso refúgio, que Deus é nosso ajudador, que Deus é torre forte, que Deus é abrigo e que por conta disso já não estamos mais sós. Este encontro, o de agora, que chamamos de culto, ele é marcado pelo amor de Deus para cada um de nós, mas ele é marcado também pelo amor da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, a você, membro da igreja, é claro, mas também a você, nosso convidado que está conosco. Como é que se processa esse amor, esse desejo de servir a você? Através dos nossos ministérios. Você pode participar destes todos online, seja no pequenos grupos, seja no ministério infantil, ministério com a juventude, seja no ministério da intercessão, colocando os seus problemas e as suas dificuldades, no aprendizado da palavra de Deus, quando temos as classes da escola bíblica dominical, música e meditação que acontece aos domingos pela manhã, todos estes ministérios e muito mais à disposição de você e também da sua família. Acesse nosso site e abra o arquivo informativo semanal. Lá você terá todas as informações necessárias para escolher um destes ministérios, um destes programas e participar conosco. Queremos atender a todos vocês. Como sempre dizemos, todos online, todos juntinhos. Um culto abençoado e uma semana abençoada. Olá, família PBRJ. Estamos em nosso lar, cultuando e participando deste culto online. Distantes, mas não sozinhos. Me chamo André Câmara. Nubia Câmara. Emanuel Câmara. Está Câmara. Bom, nosso versículo para a meditação. Salmos 23:1. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Se for Para sair, sua segurança. para sua segurança, fique em casa. Se for sair, use máscara. Beijo. Tchau. O apóstolo Tiago escreveu, Tiago capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Quando nós oramos, nós não perdemos o nosso tempo. Nós transferimos para o Senhor os problemas que nos incomodam. E nesta noite nós vamos orar pelos irmãos, continuar orando pelos irmãos da nossa lista, lembrando sempre que a lista é rotativa e lembrando também que há um hiato entre a hora da gravação e o tempo da apresentação. Oremos por Joaquina Anjos, José Gomes da Silva, José Lino da Conceição, José Vaz de Melo, Lia dos Santos, Licínia Moreira, Marçal de Souza Sampaio, Maria Ermelinda, Maria Gomes de Melo, Maria Machado, Martinha Rabelo, Natália Oliveira, Paulo Moreira, Regina Lúcia Dias, Ruth Mascarenhas de Lima, Selma Ferreira Freitas, Silas Soares Santos, Sônia Macedo, Tereza Ferreira. Oremos também pelos enlutados, família do irmão Ricardo Coimbra. O irmão Ricardo perdeu seu pai, seu Arilton Siqueira, na semana passada. Também Jonair Coelho, faleceu, irmão Jonair, quase 91 anos, e deixa então viúva, a irmã Ilza, e o seu irmão Neilson Coelho, e enfim, demais familiares. Vamos orar por todos eles. Deus e Senhor, nós queremos nesta hora mais uma vez nos aproximar do Teu trono de graças e de bênçãos para exaltar o Teu santo nome e dizer-te, Senhor, que nós transferimos para a Tua alçada os problemas que incomodam os irmãos cujos nomes foram aqui agora mencionados. Cada um tem a sua história, a sua luta, a sua dúvida, a sua dificuldade, mas cada um também, Senhor, tem a sua fé, a sua confiança,
a certeza de que Tu continuarás abençoando a vida deles e daqueles que cuidam deles. Continua, pois, abençoando os Teus filhos e guardando-os de todo mal. Oramos pelo irmão Ricardo Coimbra, pelo irmão Neilson, irmã Ilza, na passagem dos seus entes queridos. Pedimos a Tua consolação do Teu Espírito Santo, para que eles se fortaleçam na Tua pessoa e na Tua presença, na Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a colocar os nossos pensamentos na Tua pessoa, que nossa atenção não se desvie agora. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Pode um rico se salvar? Nosso texto de hoje é um desdobramento daquilo que aconteceu e que abordamos domingo passado. Você lembra? Para quem não acompanhou ou quem não está lembrando, a história é mais ou menos essa. Um moço rico se aproximou de Jesus e perguntou a ele o que deveria fazer para, palavras dele, herdar a vida eterna. O que fazer para herdar a vida eterna? Jesus, percebendo que o jovem amava mais as riquezas do que a qualquer outra coisa, Jesus respondeu que esse jovem fosse, vendesse todos os seus bens, desse aos pobres o produto da venda, depois viesse e o seguisse a Jesus. Uma boa resposta de Jesus. Mas aquele rapaz, como se atingido por um raio, ficou triste e, lembra da ênfase do texto? Abatido por essas palavras, foi embora triste, abatido por aquelas palavras de Jesus. Então, foi embora, não se salvou, triste, né? Por isso que o sermão se chamava Triste Retirada. Então, hoje é a continuação daquele. E o texto é a continuação, é a reação dos discípulos à saída daquele jovem. Marcos 10, 23 a 27. Então, olhando em redor, Jesus disse aos discípulos: como é difícil para quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos admiraram-se com suas palavras, mas Jesus voltou a lhes falar: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Com isso, eles ficaram extremamente admirados, perguntando: quem então pode ser salvo? Fixando neles o olhar, Jesus respondeu: isso é impossível para os homens, mas não para Deus, pois para Deus tudo é possível. Então, pode um rico se salvar? Ó Deus, nós queremos pedir que estas palavras ora lidas se inculquem em nossos corações, de tal modo que aprendamos aquilo que a Tua palavra quer nos ensinar. Em nome de Jesus, amém. Se aquele jovem, ouvindo as palavras de Jesus, tivesse aceito o que Jesus falou, ele teria alcançado 3 bênçãos. Ele teria se livrado do seu verdadeiro Deus, ele teria ajudado os que estavam em necessidade ao seu redor, e ele teria armazenado riqueza verdadeira, sabe onde? No céu, onde não há ladrão, onde não há ferrugem, onde nossos bens são incorruptíveis. Mas ele preferiu se apegar a Mamon, as riquezas, ele preferiu não ajudar ninguém e ele preferiu armazenar os seus bens aqui na terra. E a retirada dele, da presença de Jesus e dos discípulos, enseja Jesus transmitir uma lição muito profunda.
E a lição é basicamente uma resposta à seguinte pergunta: será que as riquezas são uma bênção ou são uma maldição? O que a Bíblia diz? Em primeiro lugar, nós consideraremos, a dificuldade de um rico ser salvo. Jesus chega a usar aqui na conversa com os discípulos uma hipérbole. Hipérbole, você sabe, é uma figura de linguagem que trabalha o exagero, que apela para o exagero e com um propósito. O propósito é comunicar a verdade. Então, no versículo 25, Jesus apela para um exagero. Ele diz: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então, se você é rico, você vai dizer: mas espera aí, então eu não tenho chance. Espera, não se precipite, chegaremos lá. Mas veja a força dessa figura. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. É chocante a figura do camelo aqui. Camelo grandão passando no fundo de uma agulha, que é um buraquinho pequeniníssimo. É que os orientais vivem muito perto dos camelos. Há uma intimidade com eles, ao ponto inclusive dos muçulmanos, os árabes, dizerem que, não só muçulmanos, mas todos os árabes, dizerem que o nome de Deus são 99 nomes que Alá tem, e o centésimo só o camelo sabe. Veja, a intimidade com os camelos é tão grande que os camelos acabam entrando na linguagem diária deles. Por exemplo, há um provérbio árabe que diz: os hipócritas vão para o paraíso tão facilmente quanto um camelo passa pelo fundo de uma agulha. Praticamente citando o que Jesus falou. É um provérbio árabe. Outra fala árabe é: ele pede às pessoas, falando de alguém, ele pede às pessoas que conduzam um camelo pelo fundo de uma agulha, que passem um camelo. O que ele está pedindo, na verdade, é que a gente passe um camelo pelo fundo de uma agulha. É isso. Os árabes, os judeus também. Os judeus têm predileção por provérbios, por ditados, por hipérboles, essas figuras exageradas, com animais. E isso se pode ver claramente, nós não temos tempo para isso, mas pode-se ver claramente examinando uma coleção imensa de escritos antigos dos judeus chamada Talmud. Nós do Brasil também temos expressões com animais no mesmo tom. Por exemplo, nem que a vaca tussa. Já viu uma vaca? Nunca viu. Quer dizer, não vai ver. Outra frase é: quando a galinha cria dente. Quando a galinha, ele só vai pagar essa conta quando a galinha cria dente. Então já sabe, não vai pagar nunca, porque galinha nunca possuirá dentes. Então, Jesus usa a ideia do camelo passando pelo fundo de uma agulha, e a gente pergunta: é possível isso? Ele fala que é mais fácil. É mais fácil um camelo acontecer isso com um camelo do que um rico entrar no céu. Ou seja, é uma coisa muito difícil. Por isso o título desta sessão é A Dificuldade de um Rico Ser Salvo. Agora presta atenção: é possível um camelo passar pelo fundo de uma agulha? Há algumas tentativas de explicação para esta sentença. São basicamente 3 explicações. A primeira a dúvida é se a palavra é camelo mesmo ou se a palavra é corda. Presta atenção, corda. A palavra camelo se referiria aqui não ao animal, segundo essa linha de interpretação, mas a uma corda, um cabo de navio, especialmente de navio. Os defensores dessa teoria se baseiam no fato de que alguns manuscritos bíblicos posteriores, os mais recentes, digamos assim, eles trazem nesse verso a palavra corda, o cabo, em vez de camelo. É porque no original grego as palavras camelo e corda de navio, cabo de navio, são muito parecidas. A palavra camelo é
camelos, e a palavra corda é camilos, M-E e aqui M-I. Então essa super semelhança faz alguns autores acharem que Jesus não está falando do camelo, mas de uma corda, já que é uma linha que passa no fundo de uma agulha, então é mais fácil passar uma corda. É uma linha de interpretação. A outra tentativa de explicação dessa hipérbole é que seria que o fundo de uma agulha era uma expressão que se aplicava a uma portinhola. Você sabe que as cidades antigas eram muradas e em cada havia vários portões, e os portões eram imensos, né? De passar um caminhão por dentro do portão. Até hoje, lá em Jerusalém, os portões são imensos. Mas a certa hora da noite, aqueles portões se fechavam e as pessoas entravam por uma portinhola. Quando as pessoas vinham já com os portões fechados, passavam por uma portinholazinha com dificuldade para entrar na cidade. Aí tinha o guarda ali tomando conta. Então, Jesus estaria dizendo, é mais fácil, e essa portinhola se chama na Síria, em algumas cidades, o fundo da agulha. Fundo da agulha. Então, seria mais fácil um camelo, que é grandão, passar naquela portinhola do que o rico entrar no reino do céu. Mas a explicação que eu acho melhor é a explicação que diz que o sentido literal é preferível. O sentido literal é preferível porque é óbvio que Jesus quis chocar os ouvintes, contrastando o maior dos animais da Palestina que é o camelo, com o menor dos orifícios conhecidos na época, que era o fundo de uma agulha, ou o buraco de uma agulha. Ou no dizer de um comentarista chamado Leon Morris, ele diz, essas explicações, camelo, fundo, portinhola, essas explicações, corda, elas são equivocadas, porque elas esquecem que Jesus está usando uma ilustração humorística. Jesus está querendo chocar mesmo. Ele está querendo dizer, vai ser mais fácil um camelo passar aqui do que um rico entrar no céu. Por quê? Porque o rico está sempre colocando a sua confiança nas suas riquezas. Agora presta atenção, um autor aqui me chamou a atenção para o fato de que Cristo não fala de impossibilidade do rico ser salvo. Ele não fala de impossibilidade, ele fala da dificuldade. Isso sim, é muito difícil. Ele está falando da raridade que é a conversão de um rico. Não é? Então não está falando que é impossível um rico se salvar. Bom, a segunda reflexão nossa, além dessa da dificuldade do rico ser salvo, é que existe a possibilidade de um rico ser salvo. Dificuldade é uma coisa, impossibilidade é outra. Então nós temos em segundo lugar a possibilidade de um rico ser salvo. E essa possibilidade é tão concreta que nós temos registro na Bíblia de vários irmãos que tinham muitos bens e ao mesmo tempo muita fé. Muitos bens e muita fé. O caso de Jó, um dos homens mais ricos do Oriente. O caso de Abraão, a quem o Senhor cumulava de bens. O caso de José, que foi vice-rei do Egito, o caso de Davi, Salomão, esses casos no Antigo Testamento. E no Novo Testamento nós temos, só nos Evangelhos, nós temos Zaqueu, que era provavelmente o homem mais rico de Jericó. Nós temos José de Arimateia, que tinha como propriedade um túmulo particular, que só os ricos tinham. Então José de Arimateia, seguidor de Jesus, era rico também. E nós temos Nicodemos. Nicodemos deve ter sido muito rico porque ele trouxe especiarias para ungir o corpo de Jesus que custavam uma fortuna, aquelas especiarias, aqueles perfumes. Em Atos dos Apóstolos, nós temos o caso de Barnabé, de Lídia, de Áquila e Priscila, nós temos Filemão, nós temos Gaio. E ainda voltando aos evangelhos, nós temos Lucas capítulo 8, versículo
versículos de 1 a 3, um relato interessante. Depois dessas coisas, Jesus começou a andar de cidade em cidade, de povoado em povoado, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 o acompanhavam. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças, também iam com ele. 2 pontos. Maria, chamada Madalena, da qual haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que os serviam com os seus bens. Então eram crentes, serviam a Deus com os seus bens. Daqui a pouco a gente vai voltar a esse trecho para fazer algum destaque especial. Se pela graça de Deus é possível um rico se salvar, do mesmo modo que um pobre, então, meus irmãos, o que nós devemos fazer? Se é possível, é difícil, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aí os discípulos perguntam, então ninguém vai ser salvo. Então ninguém vai ser salvo, porque se um rico não pode entrar no reino de Deus. Aí Jesus disse, versículo 27, isso é impossível para os homens, mas não para Deus, pois para Deus tudo é possível. Então, se para Deus tudo é possível, inclusive um rico se salvar, então nós devemos orar pela conversão dos ricos, por que não? E devemos ter estratégias de evangelização para eles, dirigido especialmente a eles. Jesus não discriminou os ricos por serem ricos. Veja que no relato de Marcos 10, desse rapaz, domingo passado nós destacamos o fato de que o versículo 21 diz, olhando para ele, Jesus o amou. Então Jesus o amou, ele era rico, mas Jesus o amou. Jesus não disse assim, bom, como você é rico, você já explorou todo mundo, você ganhou muito dinheiro, você comprava mercadoria por 100, vendia por 10 mil, então você roubava do povo, você não pode entrar no reino do céu. Jesus não fazia isso, não, Jesus o amou. Então ninguém deve ser desprezado por ser rico, como aliás ninguém também deve ser desprezado por ser pobre. É só a gente se lembrar de uma palavrazinha de Provérbios 22, 2, que diz assim, o rico e o pobre se encontram, o Senhor faz tanto um quanto o outro. Então o Senhor não faz distinção entre ricos e pobres, Ele faz distinção entre crentes e não crentes. Ele faz distinção entre os tementes a Deus e os que rejeitam o temor de Deus. Então nós temos a dificuldade de um rico de ser salvo, sim, é difícil, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Nós temos a possibilidade, porque para Deus tudo é possível. E nós temos em terceiro e último lugar, a oportunidade de as riquezas serem bênçãos. Oportunidade de as riquezas serem bênçãos. Ao invés de ver o dinheiro como uma maldição, como muita gente vê, muita gente equivocadamente pensa que ter dinheiro é ir para o inferno. Não significa necessariamente isso. Então nós podemos, como crentes, podemos ver o dinheiro e usar o dinheiro como uma bênção. Como assim? O dinheiro pode, por exemplo, ajudar a sustentar a obra do Senhor. Eis aí o lado bom do dinheiro. É a destinação nobre que damos ao dinheiro, é o uso santo que os crentes fazem do dinheiro. O próprio Senhor não impediu que os apóstolos tivessem movimentação financeira. Você lembra? João 12, 6 diz que Judas era o tesoureiro. Judas era o tesoureiro e ele até era desonesto, segundo o registro do evangelista. Ele tirava da bolsa aquilo que era lançado ali, ou seja, a contabilidade dele não era muito confiável. E você viu que Lucas 8,3 cita algumas senhoras ricas que puseram seu dinheiro ao serviço do Senhor. Diz assim, Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que os serviam com os seus bens. Serviam a Jesus e o grupo apostólico com os seus bens.
E nisto, queridos irmãos, essas mulheres e todos aqueles que assim procedem, estão cumprindo, estão exemplificando que é possível cumprir as palavras do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 6, versículos 17 a 19. Lá em 1 Timóteo 6, 17 a 19, Paulo diz: ordena aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, porque a tentação deles é serem orgulhosos. Nem ponham esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede amplamente todas as coisas para delas desfrutarmos. Quem concedeu a riqueza ao rico foi o Senhor. Ele vai pensar que foi a esperteza dele, que foi a inteligência dele, que foi o preparo que ele recebeu na vida. Nada, foi Deus que deu. Deus pode dar, Deus pode tirar. Foi o que Jó disse: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, mas em Deus, ponha confiança em Deus, que nos concede amplamente todas as coisas para delas desfrutarmos. Que pratiquem o bem e se enriqueçam com boas obras, sejam solidários e generosos. Olha aí, Deus deu dinheiro a você e você vai fazer o quê? Vai ser solidário, vai ver quem está do seu lado e poder ajudar. Com isso, acumularão um bom tesouro para si mesmos, um bom fundamento para o futuro, porque o presente, meu irmão, isso aqui é passageiro. Nós somos passageiros, os bens que Deus nos dá por algum tempo também são, mas e o futuro? Então, um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Ou seja, precisamos aprender a encarar as riquezas sob a perspectiva de Deus, da perspectiva do céu, e isso é que é importante. Então nós podemos ajudar a obra do Senhor assim, nós podemos usar o dinheiro para o bem, ajudando a causa do Senhor, mas também nós podemos usar o nosso dinheiro ajudando alguém em necessidade. Meus queridos irmãos, nunca é demais exaltar o lugar das boas obras, não para a gente ser salvo, mas como consequência da nossa salvação. Nós temos que ajudar as pessoas, e em tempos de pandemia isso se torna ainda mais evidente, que é preciso ajudar aqueles que estão em carência, que estão em necessidade financeira. Você viu que Paulo diz no versículo 18, 1 Timóteo 6,18, que eu li, que os ricos pratiquem o bem e se enriqueçam com boas obras, sejam solidários, sejam generosos. Ah, como é bom saber que alguém pode ajudar alguém a enfrentar dificuldade financeira, a superar a dificuldade. Você percebe uma família que está precisando de ajuda e você então faz de alguma forma a ajuda a chegar lá, mesmo que seja dinheiro. Nós temos no nosso meio a ideia de que dar dinheiro é ruim porque a pessoa pode gastar com cigarro, com bebida, mas nem todo mundo dará essa destinação ao dinheiro. Nós podemos ajudar dando dinheiro e as pessoas então vão poder comprar aquilo de que elas estejam de fato precisando. Eu gosto muito de uma sugestão, gosto sempre de lembrar a sugestão de João Wesley. João Wesley tinha uma equação para resolver a questão do dinheiro que era muito interessante. São 3 frases simplesinhas, mas olha, de uma profundidade impressionante. Ele diz assim, olha: ganhe o máximo que você puder ganhar. Isso contraria muita gente pensando, o crente não deve ganhar dinheiro porque dinheiro é pecado. Dinheiro não é pecado. O amor ao dinheiro sim, mas o dinheiro em si não. Então ganhe o máximo que puder ganhar. Segunda, guarde o máximo que puder guardar. É o princípio da poupança. Muita gente agora na pandemia está com dificuldade porque levou a vida assim, recebe de manhã, gastou de tarde. Não se preocupou com o futuro, não se preocupou com a ideia da poupança, de guardar, de economizar para o futuro. Então ganhe o máximo, guarde o máximo, e a última máxima de João Wesley: doe o máximo.
Doe o máximo. Isso mostra que você não tem o seu coração nas riquezas, que você está procurando ajudar outras pessoas. Eu quero terminar com uma história de Corrie ten Boom. Corrie ten Boom, de vez em quando eu cito alguma coisa dela, porque ela é uma das heroínas cristãs do século XX. Você, não sei se conhece a história dela, está no livro Refúgio Secreto, ali tem o principal da sua prisão. Ela foi presa porque ela e a sua família, na cidade de Haarlem, na Holanda, eles davam proteção e até esconderijo, refúgio a judeus que iam ser mortos pelos nazistas. Os nazistas tomaram a Holanda, saíram da Alemanha, dominaram a Holanda muito facilmente, aliás, foram dominando tudo muito facilmente, e o resultado foi que ela foi presa, ela, o irmão, que era um excelente organista, há inclusive CDs dele em português, tocando órgão, e também o pai, mais de 80 anos, o velho Karl, acabou morrendo inclusive na prisão, e uma irmã também, a irmã Betsy, que morreu na prisão também. Pois bem, uma história dessa terrível, uma irmã que poderia ter muito ódio no coração, e isso fica muito claro também no livro O Refúgio Secreto. Mas há uma frase dela que eu gosto muito, diz assim: conservei muitas coisas em minhas mãos e perdi todas elas, mas tudo o que coloquei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. Vou repetir: conservei muitas coisas em minhas mãos e perdi todas elas, mas tudo o que coloquei nas mãos de Deus, ainda possuo. Coloque, você também, as suas riquezas, as riquezas que Deus lhe deu, coloque nas mãos do Senhor. Ó Pai, dá-nos um coração generoso, dá-nos um espírito solidário, dá-nos perceber as necessidades daqueles que estão à nossa volta, e retira, Senhor, o foco do nosso coração das riquezas que porventura nos deres, para que coloquemos esse foco na pessoa.
Agradecemos a sua participação no culto desta noite. Foi muito bom tê-lo, desejoso de ouvir a palavra de Deus. Não há investimento melhor. São de gratidão a Deus pelos aniversariantes daquela semana. Esse culto de quarta-feira não é gravado como esse de hoje, mas ele é ao vivo a partir da nossa residência. Você está convidado. Queremos agradecer aos irmãos da Secretaria de Comunicações, que a cada semana têm nos ajudado. Ali na cabine nós temos o irmão Luiz e Luciana Persiliano, o irmão Carlos Roberto Silva. Obrigado também ao líder da SECOM, irmão Gandhi Jordano, a irmã Raíssa Carvalho, que bem louvamos a Deus pela vida do irmão João Marcos Sorém, que na gerência administrativa nos ajuda, facilitando aqui o acesso ao templo. Também louvamos a do culto, pela distribuição da matéria do culto, e também, não só a distribuição, mas a criação do culto em si, e também o Felipe de Matos, que nos ajuda na parte técnica. Enfim, nós queremos agradecer a você a sua atenção mais uma vez e desejar que o Senhor dê a você uma semana abençoada. Nós queremos nos despedir lendo 1 Pedro 5, 10 e 11. Confirmar, fortalecer e alicerçar. A Ele seja o domínio...